onde você pode ver muitos prédios. Persianas que parecem muito delicadas. Um computador ligado com um jogo, onde o protagonista pode ser mostrado deitado em uma sala. Sujo, bagunçado e solitário. O despertador toca, o protagonista abre os olhos automaticamente. Ele começa a se levantar sussurrando que adormeceu brincando. Ao se levantar, ela vê um bilhete colado na parede dizendo: "A mãe vai trabalhar, então coma bem e vá para a escola." Normalmente ele fica mais sozinho do que com companhia naquela casa. Com o uniforme, ele vai para a escola. Começa a visualizar o prédio e pensa: as crianças que moram lá provavelmente nem conseguem imaginar uma vida como a minha. Depois de alguns minutos caminhando, começa a chegar na escola. Começando o dia, a primeira surra desse perdedor. Os valentões murmuram: "Desculpa, Mijun, você está bem, eu estava tentando ser legal com você." Mijun é o nome do protagonista. O outro: "Ei, se eu estivesse errado agora." A cabeça do homem teria sido aberta. Mas mesmo assim, aquele último movimento de Mijun, impressionante. Foder, o que você espera dizer? Ouvi errado. Esse desgraçado de Mijun é porque eu tenho deixado as coisas passarem ultimamente, eu sei. Está voltando bastante ousado, chamado Paranciombi. Aquele dos brincos. Ouvi uma voz de longe dizendo para ele barulhento no corredor, quando ele olhou. São as 3 meninas populares da escola, que você é um garotinho, Paranciombi você. Eu disse para parar de intimidar os perdedores, sejam os perdedores ou aquele idiota de Parancion. Bem, aquele que intimida, é realmente nojento, então pare de causar confusão na minha frente e não estrague. O meio ambiente, escola. Chamou Diana, aquela dos brincos. Ei, droga, que bullying. Meu Jang é o nosso animal de estimação. Na escola, estamos só brincando com isso. A Iana responde: se você quer jogar, não perca tempo. O corredor e os quartos externos. A que está com brincos, e olha quem fala. Quem mais odeia a Mi Jang é você, Diana. Ela responde: ei, diferente de você, eu não bato nela. Ignoro completamente, ok. Ele diz a ela: é a mesma coisa, a protagonista pensa igual à dos brincos, ela é uma garota da nossa. A turma que conheço desde o ensino médio, a dos brincos que a convida para sair, ela nega. Ele automaticamente diz que não gostou daquele lugar e que não a passou adiante, que não vai voltar lá. Vive neste apartamento elegante que o protagonista pode ver de seu casa. Seu pai é um diretor hospitalar e profissional rico com muito dinheiro, também atua na plataforma de redes. Assim como o TikTok no Instagram, ela é a borboleta social por excelência. Também popular. Ela é uma aluna muito boa e está entre as melhores acadêmicas. Ouvi dizer que está se preparando para estudar no exterior no Zhewan no ano que vem. Ela parece uma garota perfeito para o que ela não lhe falta nada, mas há um defeito que ela despreza. Pessoas pobres, como eu e que ele considera um perdedor, mas quando tudo começou. Foi na 8ª série, quando acabamos na mesma turma, criei coragem para conversar com ela, um dia a protagonista. É sim, ele reuniu coragem e disse: você está indo no mesmo caminho que eu. Ele ficou surpreso com a resposta que não sabia. Eu estava esperando. Ela disse que você está fedendo mal, pode deixar de me seguir. Se formos pelo mesmo caminho, por favor, vá separadamente ou pegue outro quebrado, por favor. Além disso, eu realmente nem quero falar com alguém como você. O protagonista disse que me desprezava porque eu tinha cheiro de mendigo agora. Penso bem, a Jena sempre teve um cheiro agradável, é assim que uma pessoa cheira. Delicioso. Normalmente, quando alguém te odeia, seus sentimentos por essa pessoa também desaparecem. Jena diz que isso é tão irritada, até no ensino médio eu tenho que sentar do seu lado, tem alguém que queira. Troque de lugar comigo. O protagonista pensa, e por coincidência da vida sempre terminamos na mesma escola, na mesma turma e ao lado de uma. Curiosamente, eu não sabia claramente o que foi o que senti por ela. Eu ainda gosto muito dessa garota fisicamente. Estou arrasado pela dos aretes e emocionalmente por essa mesma situação miserável. Todos os dias, desde então, passei a me sentir envergonhado da minha vida e humilhado. De longe você pode mostrar os prédios da escola e em um canto está o prota com seus únicos 2 amigos. O objetivo diz que não sabia que a programação de anime desta temporada é loucura e você provavelmente já conhece alguns dos mangás que El Flaco te contou este ano. Eu não gosto disso. Aliás, acho que o anime é o evento off-listan do Ranger Z. Se não fosse pelo a escola teria ido para o evento que o gordo diz que organiza um jogo no horário de trabalho. Ei, amanhã e o protagonista em silêncio pensando no homem magro chamado Baisan Ongino.
Fat chamou Obian Zhang e ainda conversando sobre o jogo, o protagonista pensa. O magro e o gordo. Eles estão em uma turma diferente da minha, mas eles são os únicos amigos que tenho. E eles são parecidos comigo. Mas descobri que eles se encaixaram em boas turmas, para que ninguém os intimide. Os colegas perguntam. Quer vir conosco também ao show do Lumina? Enquanto ainda está em seu mundo pensando, seus amigos o acordam. Chamando seu nome, ele reage sem saber o que dizer. O homem magricela mostra uma foto para o protagonista, dizendo que quer ir ao show do Lumina. Vamos tentar conseguir ingressos. Preciso me tornar fã do Gianni. Desde o momento em que o protagonista vê a foto, ele começa a suar e automaticamente se recusa a ir com eles para o concerto. De agora em diante, idols não importam mais para mim. O homem gordo diz que de jeito nenhum você ousa parar de ser fã da Lumina, uma das 5 principais deusas idols de Ekesiol. O protagonista diz mesmo assim que eu vou embora primeiro. Seus amigos murmuram que aquele cara estava animado não faz muito tempo com a Lumina. Parece ainda mais sem vida do que o normal hoje. Mas porquê? Não é por causa daquele boato de namoro de muito tempo atrás. Finja que o mundo acabou só por causa disso. Esses perdedores estranhos existem. Seria o mesmo se Yan Zhang estivesse envolvida em um escândalo amoroso. Chegando à aula, ele acomoda seu lugar e se senta para esperar que ele chegue ao professores e alunos. Ele pensava, queria que a escola acabasse agora. Enquanto eu o intimidava falando em outro lugar, aquele maldito idiota me olhou de novo com olhos ruins. Seu amigo pergunta. Kanxiol, mas, sinceramente, ele é menor que eu. Eu poderia dar uma surra nela. Brinco. Como ir para uma academia de MMA. Claro que você não tem chance. Aquele desgraçado que veio da Coreia do Norte, abandonou os pais. Como diabos ele conseguiu escapar? Só ouvi dizer que ele chegou aqui quando tinha 13 anos, mas não tenho mais detalhes. Kanxiol se aproxima dele, e com voz séria e firme, ele diz a ele. Que diabos você está falando de mim? A que tem a família Arete diz para ele. O que aconteceu, seu desgraçado? Você tem algum problema? Aproximando-se, ele o agarra pela peloche. Kanxiol diz para ele, cuide da boca. O outro diz para ele, filho da mãe. Eles ficam em silêncio por um momento. E Kanxiol o encara. Como se estivesse pensando em contra-atacar. Então seus amigos chegam. E eles começam a separá-lo, para evitar o problema na escola. Os amigos dizem para ele, Kanxiol, você começou, deveria pedir desculpas. Aquele dos brincos. Você veio para a Coreia do Sul, se eles quiserem morrer aqui. E eles simplesmente chegam à escola em silêncio, o rebanho se retirando do curso. O protagonista, parecia suando, fala esse tipo de coisa nessa escola de merda. Deixando a escola e voltando para casa. A partir de amanhã vou sair dessa escola de merda. Esse é o atalho. Há felicidade na minha vida infernal. A partir de amanhã nunca mais vou voltar para a escola. Ouço uma voz muito familiar chamando. Quando ele vira o rosto percebo que eles são os valentões. Diz aquele com o arete na hora perfeita, estou tentando pegar um pouco. Cigarros, pode me ajudar, só vai lá contar para essa avó ali, eu comprei-no. Loja de conveniência, com cara de raiva, o protagonista acha que um desgraçado como você. Do jeito que você quiser, vou sair da escola, nunca mais o verei. Eu deveria dizer errado, pelo menos, o protagonista, seguindo algo, que só imagina e nunca age. Ei, você está me ignorando, você vai. Ou não, caramba, Minho é louco, agora ignora completamente o que tem brincos. Esse cara maluco. Porque ele está se comportando tão mal, esse desgraçado está acabado, eu deveria matá-lo hoje, você já. Ficar demais. Confortável desde o ensino médio, caramba, o cara, eu tentei parar-o. Dos brincos, mas eu me dou. Para derrotar, mesmo que Minho morra hoje, o protagonista diz várias vezes, me mate por favor, não mais. Quer viver mais tempo? A surpresa que o amigo dele diz agora me sinto um pouco mal. Você está dizendo para ele, maldito desgraçado, enquanto você bate nele, se for-se matar, não ouse me colocar nome no seu. Repare porque depois que eu morrer vou procurar sua mãe, que está sempre sozinha em casa. Você foi, ou demais ou era longe demais, e ele manda ela calar a boca. Enquanto caminhava para casa, ele pensa que só o mundo vai acabar com o Prota acha que seria um bom ponto de partida. Construindo apenas coisas negativas acontecem em sua mente que não acontecem. Serviços que não precisam ser, neste mundo que tem que acabar e que tudo já está ouvindo um. Voz familiar chamando-o. Quando ela vira o rosto, percebe que é a garota da escola, pergunta o que você está fazendo. Aqui nem é sua casa, o que você está fazendo no nosso condomínio. Não,
Diga que você entrou escondido, não parece que veio entregar nada, você está aqui para roubo de roubo. Algo assim? O protagonista ficou surpreso porque ela estava falando com ele. Ele disse sim. Você tem razão. Eu não deveria estar em um lugar onde pessoas como você vivem. Ele só vem aqui para me matar. No seu apartamento, ela ignora o que diz e pergunta o que aconteceu com seu rosto. Eles batem. Ele fica em silêncio e não diz uma palavra para ela. Sério, você é muito frustrante. Sim, pessoal. Como o do arete, eles te intimidam porque você não reage depois de levar uma surra. Não, você deveria pelo menos tentar se defender da próxima vez, mesmo que leve outro golpe. Ver alguém. Já que você me faz sentir muito patético, sério, você não é bom em nada, então não deveria, pelo menos, ter coragem para se defender. Não é sua vida miserável. Se você gosta, ele só gosta. Silêncio. Ele vai embora ignorando-a. Ela o irrita. Ele diz para ela e então ela vai embora de novo e me segue. Ignorando? Que diabos está acontecendo com você? Estou falando, mas falando sério, ele é bem lamentável, tão fraco e sem espinho. Com certeza amanhã, quando eu vir o desgraçado com brincos, vou-te contar uma coisa. Chegando para sua casa, liga o console para jogar o protagonista achando isso ridículo. Desista da vida por completo. Bom, o que ele disse era verdade mesmo, eu já saí da escola a partir de agora. Provavelmente, não vou precisar ver o dos brincos ou a casa cheia de novo, mas talvez a partir de amanhã. Deveria. Ajuda a mãe com algum trabalho conectando-se ao jogo que os jogadores estão dizendo para ela. Ou seja, apresse-se, ele passou várias horas jogando um jogo de zumbi enquanto uma conversa é travada entre o jogo e o protagonista que precisa se mover. Deixa ele atacar aqui, o zumbi vai se mover, o quê? Ele pode morrer e vice-versa sem perceber que já eram 10 horas da noite e tudo o que é seu. Eles tinham amigos um do outro. Vai dormir, o gamer diz que você viu as notícias, agora está um caos sério. Ele mesmo começa a. Ele ouve alguns barulhos e pergunta o que diabos está acontecendo, analisa por um tempo e termina. De pé aí. Vá até a porta para ver o som do que está acontecendo, o que diabos está acontecendo. Quem você é? Quem é? Atrás da porta. O protagonista nervoso pergunta, quem diabos é essa pessoa assustadora? Chegando mais perto, no buraco na porta, ele começa a notar que o que está ali não parece normal. Suas palavras foram, ajuda. Meu vizinho de cima provavelmente pegou o andar errado de novo. Enquanto atrás da porta, o que se vê é muito sangue jogado. Ele acha que vai ficar bêbado. Abertura, a porta. Saindo de casa. O homem surpreso começa a observar o homem. Preocupando-se com, ele começa a perguntar o que aconteceu com ela, porque está ferido e o 911 é chamado. Pensando sobre, que permanece em silêncio e não diz nada. Ele o balança em direção ao protagonista e começa a dar uma cabeça de força. Ele pergunta ao velho, que diabos há de errado com você, porque age assim, pelo amor de Deus, fale. Bem, apressado, fecho-o, porta. Com muito suor no rosto e assustado, que diabos há de errado com ele? O rosto do velho era completamente raro. Sem perder tempo, deixe-me chamar a polícia. Quando disca o número, envia, caixa de correio que o sinal não está funcionando e que não está funcionando agora. Checar sua caixa de entrada começa a checar mais do que milhares de mensagens de aviso de que você está em perigo e você começa a ouvir sons do lado de fora do seu casa e gruda na janela para ver o que está acontecendo, o que está acontecendo, o que está acontecendo. Diabos ele é. Ao passar, o protagonista começa a chamar as autoridades, a polícia, tudo o que quiserem. Tem a ver com segurança, quando finalmente ouviu uma voz na caixa de correio, dizendo para todo mundo que eles têm que ficar em casa, não sair para cuidar de si mesmos. Que infelizmente, a capital das terras está em perigo e ninguém está seguro para tomar agora a melhor medida, e sobreviver o máximo possível ao encontrar um lençol coberto em pé para cabeça tremendo de medo, liga o telefone para ver o que consegue encontrar. Não encontro nada útil. O protagonista se acomoda em um canto, liga a televisão e começa a assistir ao noticiário. Pensando, é melhor manter o volume baixo caso você ouça lá fora. Notícias: uma série de assassinatos brutais está sendo cometida por vários civis não identificado em todo o país. O governo está tratando isso como um ato de terrorismo descontrolado e atualmente está investigando a causa e os responsáveis. No entanto, nenhuma informação específica foi divulgada até agora. A situação atual é extremamente séria.
Incidentes violentos semelhantes estão sendo registrados não apenas em grandes cidades como Seul, procura em Incheon, mas também em cidades menores e foi deslocado forte policial e militar, mas a situação parece difícil de controlar. O protagonista pensa, isso é loucura, não é só terrorismo ou terrorismo. Causar medo em massa. Não me diga o que eu acho que é. Zumbis podem ser. Estou sonhando, tudo pode desmoronar tão rápido, com certeza abuso em um só dia. Qual seria a causa de tudo isso? Não deveria ficar parado, pensando bem. O cara acima já saiu mais cedo. Se não houver ninguém nas escadas do prédio, você deve primeiro fechar a porta da frente do prédio. Construção. Ele começa a olhar para fora da porta e não encontra ninguém. Começa a namorar. Não pode ser que alguém esteja subindo na escada. Abrindo a porta e subindo para o porão, ele começa a ver um zumbi. Mas ele fica assustado e volta. O zumbi entrou em pânico e seguiu seu caminho. Agora. Acho que sim, as pessoas acima são tranquilas. Está extremamente silencioso. Vou ficar dentro e esperar até amanhã. A polícia ou alguém vai vir me resgatar eventualmente. Voltando para o quarto, ele liga a TV e começa a assistir as notícias novamente. Continuaremos com as notícias de última hora. Enquanto as notícias falavam, televisão. Agora até a transmissão é cortada. A única coisa que posso fazer, já que não há streaming na internet e não posso usar nenhuma rede social, é se jogar na cama para dormir ou pensar que vai ser. Mesmo tentando dormir, não consigo. É bem estranho. Ontem mesmo eu quis acabar com a minha própria vida por causa de como minha vida era infernal. Eu até pensei que o mundo estaria melhor se eu terminasse comigo. Depois de querer morrer, agora estou fazendo o impossível para sobreviver a isso. Mutação zumbi. Talvez não seja tão diferente de antes. Seja antes ou agora, ainda é um inferno para mim. No dia seguinte, só se ouve o som de zumbis. O ar parece estranho. Um cheiro de sangue que corre pelo ar. Só pela atmosfera se pode dizer. Entrando no seu quarto novamente, entrando em sua casa novamente, e trancando. Estou me sentindo muito nervoso. Porque as coisas só pioram. E não há movimento de resgate. E sair agora seria suicídio. Vamos ver o que podemos fazer. Tenho 4 pacotes de reino, 6 xícaras de macarrão, incluindo arroz instantâneo. E arroz cru, o suficiente para 2 semanas para uma pessoa e alguns chifres. 3 garrafas de água, engarrafado, a torneira ainda funciona, então devo coletar o máximo possível. Felizmente, o gás também parece continuar funcionando, só pelo fornecimento. Acho que consigo sobreviver em casa por mais ou menos 1 mês. Ainda espero que minha mãe esteja bem onde está, agora que penso nisso, excluindo as unidades vazias a 5 casas neste prédio, a antiga no andar de cima virou uma só. Deles, lá em cima há um casal idoso e um luar, fico pensando-se. Eles ainda estarão lá, ou estão vivos, o cara da faculdade na sala do terraço. Deve ainda estar lá. Geralmente traz, para sua namorada toda terça-feira. Ontem foi Malta, então talvez eu ainda esteja na sala. Telhado, subindo as escadas e subindo até o porão. Pergunta, ainda não há sinal de. Ninguém mora nos outros andares, isso significa uma última esperança. O cara no telhado me conta para. Por favor, você não se tornou como o velho. Começa a escalar. Ao chegar, ele vê a porta se abrir. Já sendo, no telhado começa a pensar, devo ligar. Não, melhor não, só por precaução. A porta interna também, está aberto. Ele começa a visualizar o quarto inteiro, vê sangue que está todo jogado fora. Simplesmente, não tem ninguém. Aparentemente, a única pessoa viva que não se tornou um zumbi neste filme. Eu sou um prédio, porque não encontro mais ninguém. Dia 2 do desastre, esse dia virou um ponto. De um ponto de virada importante na minha vida. Não sei, mas sinto uma presença de que há alguém aqui. É melhor eu fazer isso, sair daqui e sair devagar em silêncio. Quase saindo. Ele encontra, com um pote, ele esbarra nele e acaba caindo. O medo entrou dentro dele que fugiu sem. Pense 2 vezes. Cambaleando e caindo sozinho. Como ele responde isso, ele olha. Nas laterais, ele começa a ver o zumbi que se aproxima. Comecei a pensar, merda, vou morrer, aqui, mas felizmente para a vida quando o zumbi se joga para abraçá-lo. Ele desvia agarrando-o pelas pernas e acaba jogando o jogo do telhado.
Assustado, sem saber o que fez, ele se joga para o chão e começa a tremer. Fecha a porta, começa a correr escadas abaixo, comece a pensar que não fui eu, foi sem querer. Ele começa a tremer e começa a pensar no homem que caiu no telhado. Está vivo ou morto? Acabei de matar uma pessoa. Não, não foi minha culpa. Foi só legítima defesa. Ele me atacou primeiro. Eu sou inocente. Naquele dia eu fui atormentado, por causa de uma culpa enorme. Diz mesmo que o vizinho caiu do telhado e se levantou. Eu não posso ficar em manos cruzados. Eu tenho que descobrir o que aconteceu com aquele homem. E quando ele sai começa a ver um zumbi, de longe. Mas ele não percebe que é a mesma pessoa que puxou o telhado e fica por um momento olhando para ela até conseguir observá-la bem. Quando o zumbi se vira e finalmente consegue ver ele, bem, o rosto pergunta se você é o vizinho no telhado, você está vivo. Naquele momento percebi. Aquela coisa não era mais humana. Desculpe, vizinho, mas você já é um zumbi. Vá para o seu quarto. No dia seguinte, o sol nasceu. 3 dias se passaram desde que apareceu. O apocalipse até. Ainda posso cozinhar. Será que quando vai acabar? Tudo bem. Que eu fico em. Esse porão até ajuda a chegar. Mais cedo ou mais tarde a comida vai acabar. Já que eles não saíram atrás do vizinho no telhado, parece que não há mais infectados. É encomendar agora. A ajuda teria que acender uma fogueira no telhado. Acho que vou ter que subir amanhã, porque hoje é tarde demais. Talvez seja porque desisti da vida há alguns dias. Ou talvez, porque eu vivi ontem e anteontem. Não tenho certeza, mas esses zumbis não me assustam mais. De jeito nenhum. Ele se surpreende porque o telefone está tocando e é a ligação da mãe. Respondendo, o telefone, ele a cumprimenta. Ela responde, Minhu, onde você está? Você está bem. Agora mesmo, estou abrigado na nossa casa. O que você está aprontando? Ela diz para ele, eu conheci o exército, enquanto eu evacuava anteontem. Estou no abrigo de Sonang. Não se preocupe, para mim, se estiver em casa, não saia. Com certeza vou chamar uma equipe de resgate para o. Enquanto ainda conversavam, a chamada cai e ele começa a mergulhar no nome de seu mãe, mas a ligação foi cortada, pelo menos ela está bem. Eles começaram a chegar mensagens de seus colegas da escola falando que eles estão bem, que como eles estão, que não estão, relaxando e ajudando uns aos outros, e ele começou a lembrar da última conversa. Isso, ela tinha a casa cheia de todas as pessoas que conheço, ela é quem mora mais perto agora do que antes. Acho que, ela veio aqui no ano passado, cheia de te ver em Zegra e me pediu para te contar. E eu não vou te apresentar. Eu disse que tenho namorada, mas você realmente acha que Cheia vai vir aqui normalmente? É muito tenso, mas, tudo bem, eu disse para ela vir sem preocupações, provavelmente ela não sabe o que é. Casa do Prota, se ela realmente gozar, é porque ela está interessada em ter um namorado por causa da aparência exegra. Linda. Ela entra na sala e todos surpresos por ela ter vindo aparentemente não sabiam. Rachado. E ele tem a palavra de uma mulher e dizem que a casa do protagonista é magnífica não. Aliás, esse é um chaminho para você. Eu mencionei antes de se encontrarem que a Isa vai nos cumprimentar, a única palavra que ela disse completa foi, isso. Ele vai embora, dizem que você vai embora depois de chegar tão longe, o que mais me machucou, não, foi que o do brinco me encurralou, mas Cheia começou a criticar minha casa por causa do cheiro do cigarro que, o sol está pegajoso e que o quarto é anti-apagado no final, ele disse porque eu. Convidado aqui, se eu soubesse que era a casa do Minhu, não teria vindo. Mudando de assunto, se os sintomas forem causados por um vírus zumbi, já que meu pai é diretor de hospital, você pode conhecer algumas soluções, porque estou me preocupando com ela. Ela precisa ter certeza porque vive bem. Você começa a ouvir alguém te chamando. Será que estou ouvindo vozes? Ou será que é alguém que está me ligando de verdade? Não, agora há pouco alguém me ligou. De fora. Ou será que ouvi errado? Então ele ouviu a voz de Jenna dizendo: Yumi, você está aí? Se você estiver aí, abra a porta para mim. Rápido, gritou o nome de Aina como um louco e vestiu suas roupas para sair e procurá-la. Prota, é você que está aí? Acho que ouvi uma voz agora. Quando se vira, vê vários zumbis correndo em sua direção. Ele começa a chamar o nome do Prota várias vezes, assustado. Abra a porta rápido.
E ele diz de novo: se você estiver aí, por favor abra a porta. O protagonista lhe diz: corra, entre, não há tempo, mova-se. Ele diz para ela: você está bem, porque veio aqui. Sem dizer uma palavra, ela segura seu peluche e se joga sobre ele, ficando surpreso sem dizer uma palavra. Ele diz: você está bem. Ele reage e vai se afastando gradualmente sem dizer uma palavra. Ele diz: obrigado, se não fosse por você eu já estaria morto. E a protagonista cora ao ouvi-la. Ele diz que é um alívio. Agora você está seguro de qualquer forma. Ela olha para as paredes e começa a perguntar a ele: você está sozinho aqui? Se minha mãe tivesse ido trabalhar há 3 dias, e ele não voltou desde então, e eu entrei em contato com ela por acaso. E parece que está tudo bem. Ele disse que se encontrou com um grupo militar, e evacuado em um lugar seguro. Ela diz que fica feliz em ouvir isso. E o que seus pais preenchem. Ela responde a ele: quando falei da última vez com meu pai, ele me disse que estava em um lugar seguro e quando mencionou a mãe. Ele só não disse mais nada. Depois ele diz que tanto meu pai quanto minha mãe estão bem de qualquer forma, que eu possa me dar um pouco de água. Não bebo nada há dias e, como ainda tem eletricidade, posso carregar meu celular. Aqui, eles trouxeram suas garrafas de água para ele e ele começou a beber sem parar. Ele conta para ela e quanta água você bebeu. Pressupõe que deveríamos racionar. E se cortaram a água, porra, ela provavelmente arriscou a vida para chegar aqui. Você veio aqui, da sua casa e porque você veio à minha casa e ela ficou em silêncio. Ele responde que eu tenho. Escondendo a rua todo esse tempo 3 dias atrás, quando você e eu nos conhecemos. Perto de mim, algo aconteceu naquele dia, quase fui para casa trocar de roupa e saí por um momento. Então foi ouvido, várias vozes de pessoas correndo e gritando por socorro, eu apenas me virei. Comecei a correr, com eles e acabei me escondendo na escada de um complexo departamental. Esperei pensando que alguém ia me resgatar, mas ninguém ia. Ele diz para ela: não me diga que você esteve lá o tempo todo. Havia uma porta aberta no final da escada. Ele estava carregando uma sala de reuniões ou algo assim. Então, a porta dentro do prédio não abria. Então não tive escolha a não ser me esconder dentro dela. Felizmente, havia algumas garrafas de água no lugar com que sobrevivi. Mas no 3º dia, ele havia chegado ao limite de sede e fome desde que estava a 1 quilômetro de distância. Distância de mim, decidi tentar ir o mais rápido possível, na esperança de me encontrar. Para um policial ou algo assim, no caminho para chegar em casa, estava cheio de zumbis. Então tinham. Foi assim que me perdi e cheguei perto de você. Bairro. Essa área é onde o protagonista mora. Então para chegar à minha casa eu tive que atravessar por aqui. Onde havia zumbis demais, não tenho escolha a não ser seguir esse caminho. Parece que eu estou me aproximando da casa do protagonista quando cheguei lá, então parece que lembro um pouco de onde fica. Acho que eu estava perto desse beco, tenho certeza, quando o encontrei há 3 dias. Ele estava a caminho na sua casa, provavelmente você está lá, deveria ligar para essa pessoa que eles estão andando. Mesmo assim, andando na rua infectado, continuei evitando essas coisas. Eu contornei até você. Em casa, ele diz que você é incrível, mas na verdade, você é incrível por ter coragem. Para sair, ela suspira, diz que é um alívio que você estava em casa, ela enfrentou. Diz que meu cabelo está bagunçado e sujo, além de eu estar muito suada por causa. Por acaso, nesta casa há água. Ele a encara enquanto ela está em sweat e Daddy diz: é verdade, seu padre está lá. Muito molhado, você deve ter suado muito, não deveria trocar de roupa. Quer que você faça isso. Emprestou algumas roupas minhas. Ela fez uma cara bem envergonhada pelo que disse. Você é uma maldição. Completamente o perdedor que eu pensei que você fosse. Seu filho da mãe não me surpreende porque você foi espancado, indo ao banheiro. Eu nem tenho forças para continuar te batendo. Não importa se ainda tem água, eu posso tomar banho,
ele automaticamente manda você tomar banho. Tudo bem ele ir e o que diabos aconteceu com ele agora que começou a me bater? Não. Eu não entendo nada. Enfim, agora que sei, não tenho nada para fazer, originalmente. Antes de ela aparecer, ela planejava ir para o exterior, mas agora que ela está aqui, eu vou. Eu me sentiria mal se eu saí sozinho e, mesmo ficando aqui, só consegui comida para um mês para um single, se não ficarmos aqui esperando nossa chance de sobrevivência. É sim, reduziria pela metade o quão difícil, full popular e me se tornou. Casa tomando banho. É algo incrível nesse apocalipse e ele começou a lembrar do passado de quando eu estava indo para na escola e em como ela tratava, como nem sequer fazia contato visual com meu olhos. Ele me ignorou completamente. Ele me tratava como um inseto. Ei, me empresta umas roupas, eu tenho usado a que tenho há dias, pelo menos gostaria de lavá-la, porque ela procura as roupas e dá muitas roupas. Pergunta, que você quer uma camisa ou calça, ou talvez shorts ou pijamas? Seja lá o que for, só me dê um pouco. Vestir, você é baixinho, então deve servir bem, entregando as roupas para ele e começando a cheira, que nojo, cheira a mofo. Ei, você não tem outra coisa? Sim, mas talvez cheirem igual. Deixa para lá, vou usar isso. Começa a cheirar de novo. Esse cheiro horrível é insuportável. Vou aguentar um tempo nessas roupas até me secar. Pelo menos coloque algo de romantizado ou algo assim nas suas roupas. Na verdade, eu lavei ele há pouco tempo. É assim que você é quando mora em um porão. Sou super sensível a cheiros, então tenta entender. Ela diz como eu era nojento, não posso fazer nada, você é sempre assim ou sempre tão irritadiço. Ele está seriamente preocupado com os cheiros dessa situação terminando de comer reino. Ela conta para ele o que fazemos. Agora não resta mais nada a fazer além de sentar e esperar pelo resgate, ele diz a ela. Sendo, honestamente, antes de você chegar eu estava planejando me mudar para outro lugar amanhã que você ainda está louco. Temos comida aqui porque, arriscando sair tão cedo, não estou dizendo que há. Agora, mesma coisa, era o que eu planejava fazer antes de você chegar, agora que você está aqui seria melhor. Fique aqui até os socorristas chegarem, e se a comida acabar, devemos. Nesse ponto, a única forma de fazer durar o máximo possível é ir a outro apartamento e encontre suprimento. Mas, honestamente, sem contar o telhado, não posso garantir que ele não tenha infectado. Em outros lugares e ultimamente os gritos do lado de fora diminuíram mais. E mais, então se ela não fica sem comida, vamos ter que sair, ela diz que não pode ser, que eu não quero ir embora. Nenhuma das duas coisas é novidade. Você se segurou para comer agora há pouco, se ficássemos sem suprimentos muito rápido. Eventualmente teremos. Vamos pensar nisso quando chegar a hora, ela diz a ele, essas coisas são realmente perigoso. Eles são assustadores, quase morro em uma trajetória de 1 quilômetro, apenas 1 quilômetro. É ótimo, se você conseguisse chegar aqui em segurança, talvez a gente pudesse chegar até. Eles são equivalentes desde que. Vamos seguir em frente, ela diz. Ela não tem medo daqueles monstros, aqueles são zumbis. Muito perigoso. Ainda há coisas que não sabemos, mas pelo que vi pela janela, se você está moldado, você vai voltar. Gosto deles, então você provavelmente será transformado por uma infecção, honestamente. Não me importo se eu me infecto de qualquer forma, não tenho nada a perder, então será por você. Mas eu quero sobreviver. Recuso-me a acabar como eles deveriam ter um futuro intercâmbio estudantil para. É o Awan. O que está vindo. Então a chave é evitar entrar em contato com eles, então a chave é evitar. Entre em contato com eles. Você fez tudo no caminho até aqui. Você até disse que evitava ser. Detetou até chegar na minha casa. Ela disse a ele uma daquelas coisas infectadas que. Eles não estão com pressa, em uma direção para te matar, dependendo se você está ferido, eles vão com tudo contra você e alguns são totalmente desmoronados, como se estivessem mortos, e outra coisa é que eles são muito lentos e nós podemos. Evite com a velocidade. Ele pergunta, você jogava bola quando criança? Ela pergunta. As armadilhas? Assim evitar pode até ser divertido, ok. Desgraçado. Você chama isso, as capturas. Você deve estar brincando, eu estou realmente com medo, sabe? Quero mesmo assim. Sono. Pode-me emprestar uns cobertores? Não durmo bem há vários dias. Estou começando, estou com sono nesse caso, deixe-me ver o que encontro no. Loja, me dê um momento ela vai. Ele diz, ei, você é louco, quer dormir do meu lado, vai dormir assim. Sério, essa é minha casa. Dormir na frente da porta do banheiro é demais, então está tudo bem, tá bom. Entendi então. Eu vou dormir lá e você dormir confortável aqui feliz, eu não ligo na verdade.
Vou dormir lá embaixo. Durma bem. Qual é o seu problema? Tudo bem, durma onde quiser. Não está certo, é sua casa, durma. Você está confortável. Eu vim como um intruso como convidado, ele diz a ela, mas isso não significa que você deveria dormir fora de casa ou desconfortável na escada. Ela diz a ele, esse perdedor acreditou, eu só estava. Brincadeiras e risadas. Ele diz que isso seria rude da minha parte. Vou dormir na cozinha, tudo bem, então, acabei perdendo mesmo assim, é melhor eu dormir aqui, vai ser mais fácil, pelo menos ainda estou em frente, dentro da minha casa, embora reclame demais. Ela o chama e ele levanta a cabeça, com um gesto de ponto de interrogação se você sabe o que está acontecendo. Ele manda ele entrar e dormir aqui. É assustador ficar sozinho. Ela diz aquele som que eu ouvia o tempo todo enquanto me escondia naqueles escadas, mas ainda assim, é tão estranho e assustador. Sinto falta da minha vida, sinto falta da minha mãe. No dia seguinte, erro completo. Ainda dormindo, o protagonista se aproxima e pergunta quanto tempo mais. Você planeja dormir? Mínimo. Ele já acha que está de férias e disse que não conseguiu dormir porque estava com medo e ainda assim. É assim que é, dormindo tranquilamente. Como se nada estivesse acontecendo. Vários segundos começaram a se passar, vários minutos, várias horas, e a senhora começou a se levantar. Eu estava pensando em onde? Ao protagonista que eu não vejo. Ele começou a se virar e, quando o encontrou, perguntou, para onde você vai tão cedo? Ele diz que estava pensando em voltar para o telhado. E por que o? Pergunta. Ela é bem alterada. Ele diz que você não disse que não podia saber se havia mais infectado lá, e se ainda houver alguns. Ele diz que eu vai ficar bem. Só te convido se eu vir, algumas, mas você quer vir comigo. Ela diz que você é louco, que eu não quero ir. Então vou sozinho, fique aqui esperando por mim. Isso parece diferente, há rachaduras no vidro, como você pode ver, não vai durar muito tempo. Bom, mesmo que esteja revestido, ainda é vidro. De repente, Jenny diz que isso está fedendo mal. Ele vira o rosto e diz, tenho um mau pressentimento, chegando ao teto. Comece. Encontrar muito sangue no chão, então visualizar um cadáver. Surpreso. É o namorada do vizinho no telhado e, pelo que vejo, ela não se mexe, aparentemente está morta. Chegando perto de um corpo mau, ela diz que pelo menos vou rezar por ela, deixando a casa cheia de nervosismo. Ela diz. Não havia ninguém lá dentro. Ele pergunta se havia, mas ele já estava morto, acho que talvez você não vai entrar na casa. Não vejo isso. Ela apenas fica em silêncio sem dizer uma palavra. Ele diz para ela se quisermos, para sermos resgatados mais rápido, seria melhor fazermos uma fogueira e colocar sinais de fumaça, mas teríamos que ligá-lo exatamente no momento em que um helicóptero de resgate passasse. Ela então explica porque não nos preparamos com antecedência e liga quando ouvimos. Helicóptero, a fogueira não acende imediatamente, você sabe quando o fogo está pronto. Helicóptero, devemos verificar os outros prédios para ver se há mais sobreviventes. Começa a desenhar. Olá, tem alguém nos prédios próximos. Ele diz a ela, ei, você sabia que os infectados podem se reunir por perto se ouvirem seus gritos? Ela diz a ele, eles não conseguem escalar tão longe, podem? Ele te diz, nunca se sabe, o vidro da porta da frente já está rachado. E assim Jen e eu tivemos que continuar sobrevivendo sozinhos neste lugar. Voltando para o quarto, a garota diz a ele, Minjun, você já fez algum teste de personalidade? Ele responde a ela, não, nunca gostei. Ela diz a ele, nunca, você é a primeira pessoa que conheço que não fez teste de personalidade. Provavelmente você também não usa o Instagram, você está com essa cara. Mesmo que tivesse, imagino que teria menos de 50 seguidores. Então,
O que diabos você faz para sair junto? Não tem um hobby ou algo para fazer? Ele conta para ela, exceto nos videogames. Ela diz, videogames. Que tipo de videogames? Ele diz para ela, só jogo League of Legends e alguns outros ultimamente. Tenho jogado bastante um jogo de zumbi chamado Ranger Z. Ela diz a ele, se você fizesse o teste de personalidade, tenho 100% de certeza que você seria introvertido. Olha só para você, você está sempre jogando videogame em casa. Até na escola você passava tempo sozinho. Alguém como você nunca seria um extrovertido. Então você é P ou J? Você gosta de planejar as coisas ou é mais espontâneo? Ele diz a ela, bem, é meio complicado. Você fala demais. Podemos literalmente morrer amanhã. E aqui estamos conversando sobre personalidade. Ela pergunta a ele, o que você acha que é a minha personalidade? Ele diz, não tenho certeza, não sei muito sobre isso. Ele pensa, nem olhou para mim antes do apocalipse zumbi. Mas agora acho que sou a única pessoa com quem você pode conversar. Ainda assim, acabei ficando sozinho com a garota de quem eu gostava. Isso seria algo bom. Ela coloca os pés nas pernas dele. Enquanto ele continua pensando à distância. Ela diz, ei, mas me diga, o que você está fazendo? O que você acha? Enquanto ela tenta falar com ele e chama seu nome. Miyu ainda está no outro mundo pensando. No passado, só de pensar em falar com ela a sós. Só de imaginar isso já me deixava muito feliz. Mesmo que o mundo tenha ido para o inferno. Ou que podemos morrer amanhã, nada mais me surpreende. Só de imaginar isso já me deixava muito feliz. Ela o irrita e diz, porque você está me ignorando. Porque você fica em silêncio. Ele diz que sinto muito, eu estava pensando em algo. Ela diz a ele, você estava perdido nos seus pensamentos na minha frente, seu perdedor. Alguns dias depois, Jenna se vê lendo uma revista muito silenciosa. E campista, ela diz, Minyu, você terminou de lavar a roupa porque estou com fome. Minyu, com uma cara muito irritada, começa a pensar, droga, juro que vou abandoná-la e fugir sozinho assim que tiver chance. Sou escrava da Jenna. Pelo menos eu deveria lavar sua própria roupa, seu preguiçoso. Personalidade típica de quem não expressa o que realmente sente. Um perdedor como eu. Agora não tem eletricidade, então tenho que lavar a roupa à mão. Graças a Deus a torneira ainda funciona. Então tem água suficiente, mas nossos suprimentos estão perigosamente baixos. Ele limpa, enche e diz para ela, vou sair, me espera aqui. Ela responde que não demora e volta em meia hora. Se você me deixar esperando de novo, você está morto, falo sério. Ele diz que tudo bem, está tudo bem. Mostrando que não há perigo iminente. Patrulho o bairro uma vez por dia. Claro que só por rotas seguras. Depois de observar pessoas infectadas por vários dias, percebi que eles se comportam de forma semelhante a zumbis. Como pessoas infectadas com raiva atacam outras. Mas eles não atacam os mortos e aqueles que já estão infectados. Possivelmente porque eles têm visão irregular. Eles geralmente não percebem alguém a menos que esteja a 50 ou 100 metros de distância. Mas parece variar de infectado para infectado, eles são altamente sensíveis. Som, então você tem que ficar em silêncio. Também durante o dia, o número de infectados é de 2 a 3 vezes menor do que à noite. Eles parecem se mover para áreas ou cantos sombreados durante o dia, parecem não gostar disso. Um pouco de sol. Justamente por isso, você nunca deve sair à noite, para evitar se infectar. Mas essas características dos infectados, os jogos online que eu costumava jogar. Além da jogabilidade, o comportamento dos infectados é muito parecido com aquele jogo. Talvez seja porque eu fiquei imerso nesse jogo por muito tempo. É coincidência? Não tem como, mas se esses infectados realmente forem parentes desse jogo, então este é só o começo. Coisas piores virão que talvez ninguém consiga imaginar. E certamente o fim do mundo chegará. Voltando para o quarto onde Anna está. E Anna começa a pensar, terminei todos os quadrinhos e estou realmente entediada, sem saber o que fazer. E as horas passam. Ele tem me ouvido cada vez menos ultimamente. Eu realmente preciso treinar esse cara de alguma forma ou algo assim. Som de helicóptero novamente hoje. Mas de que adianta tentarmos chamar a atenção dos helicópteros de 1000 maneiras e não conseguimos. Toda vez que o helicóptero passava pelo prédio, sempre parávamos. Lá em cima, gritando socorro com uma fogueira acesa e eles nunca paravam. Olhe para nós, acender uma fogueira no telhado não fazia sentido. Na verdade, perdemos muito tempo fazendo isso. E as horas passam e Minyu não aparece.
Ela, tremendo de medo, diz que maldita Minyu porque ela ainda. Ele não voltou. Ela anda pela casa e diz que já faz 1h30 que ela saiu. Não me diga que algo aconteceu com ela. Ele foi atacado por uma pessoa infectada. Sério, só volto uma vez. Juro que quando eu voltar vou ganhar na frente dele. Sério, esse desgraçado só escuta quando bate nele. É perigoso estar do lado de fora, então porque ele continua saindo. A partir de amanhã, se ele tentar sair de novo, eu quebro as pernas dele se for preciso. A noite cai e Minyu ainda não aparece. E Gena tem um rosto preocupado e muito triste. Minyu, por favor, você não morreu, morreu. O sol se foi. Não estou dizendo que ele sai mais infectado depois do pôr do sol. Não me diga que ele não vai voltar. Por favor, volte, não me deixe sozinha. Virando o rosto com os olhos muito marejados. Ao entrar em Minyu, ele começa a gritar o nome de Gena. Olhe para isso, mas quando ele olha de perto para o rosto da Gena, ele começa a se preocupar muito com o motivo dela ter aquele rosto marejado. E porque eu estava chorando. Ela fica com o rosto muito triste. Ele disse, você está 3 horas atrasado, seu desgraçado, você realmente quer morrer. Ele se aproxima dela para bater nele e diz, você precisa de uma surra para acomodar esse seu cérebro. Ele diz, espera um minuto, olha isso, não faz muito tempo, um helicóptero lançou vários panfletos. Eu estava todo a caminho de onde eles caíram, por isso demorei tanto. Ela diz que ele é um livreto, começa a ler e pergunta o que é isso, que diabo é isso?